A mãe natureza é algo simplesmente lindo. Quando a gente não tá destruindo ela, é claro. Tudo na nossa volta é uma visão espetacular. O oceano, as florestas, os vulcões, os campos. Porém, assim como ela é gentil, ela também sabe ser cruel e assustadora. Os oceanos calmos e azuis viram ondas gigantescas e tsunamis. Os calmos vulcões entram em erupções violentas e as nuvens, várias vezes sendo sinônimos de paz e tranquilidade, se escurecem e formam o maior pesadelo criado pela natureza. Tornados. Fenômenos que conseguem ser tudo ao mesmo tempo, majestosos, assustadores e completamente imprevisíveis. Por mais que não sejam tão devastadores como um furacão ou uma grande enchente, eles ainda causam um medo único no ser humano, seja por conta da sua imprevisibilidade, o seu intimidador som parecido com o de um trem em movimento, ou o seu formato quase que de outro mundo. Tornados conseguem ser uma força muito além do que conseguimos imaginar. Desde criança eu sempre tive uma curiosidade gigantesca por esses fenômenos e como nós reagimos a eles. E desde a chegada da internet passamos a ter a chance de conhecer mais sobre tornados, além de poder testemunhar gravações jamais vistas em qualquer outro lugar e histórias trágicas e assustadoras envolvendo esses monstros de ar. Então aqui apresento a vocês algumas histórias envolvendo tornados que eu encontrei pela internet. No dia 27 de maio do ano de 1997, a cidade de Jarrell, no estado do Texas, presenciou um dos tornados mais violentos já registrados, tendo tocado solo às 13h40 da tarde na subdivisão de Jarrell chamada Double Creek Estates. Ele rapidamente intensificou sua força e tamanho, começando como um pequeno funil no formato de corda, levantando um pouco de terra, acabou se tornando um poderoso F5, essa sendo a maior classificação da escala Fujita, essa que é usada para determinar a força de um tornado com base no dano causado onde o fenômeno passa. A supercélula que formou esse tornado já havia formado outros antes do incidente em Jarrell, como um de classificação F3, na qual causou sérios danos em algumas partes de Falls County, e outro pequeno F0 que chegou até ser confundido com o que tocou Jarrell, muito por conta da sua trajetória ter sido bem próxima. Porém, nenhum desses dois chegaria perto do monstro que andou por Jarrell. O que fez ele ser tão temido foi especialmente a sua rápida transformação. Muitos assumiram que esse pequeno e fino vórtex não ia crescer tanto, porém, em questão de minutos, o que poderia ser considerado um tornado como qualquer outro, se transforma em uma barreira assustadora de ar, se tornando muito mais forte e largo do que o esperado. E ele não parou por aí. O tornado continuou crescendo e se transformando em uma velocidade impressionante. Gravações da época claramente mostram o quão surpreendente foi a transformação desse tornado. Em seu começo, ele chega até a perder força e se recolher, mas no momento em que ele chegou perto de Jarrell, a sua força se tornou devastadora, chocando todos aqueles que estavam gravando a sua trajetória. Em questão de alguns minutos, Jarrell presenciaria um dos tornados mais devastadores que já foram gravados. Além de ser um dos mais curiosos, a velocidade de seus ventos é uma das maiores já registradas, chegando até impressionantes 420 km por hora. Porém, a velocidade na qual ele se movia era extremamente lenta. Para ter uma comparação, a maioria dos tornados dessa magnitude se deslocam em uma velocidade de em média 20 milhas por hora, ou 32 km por hora. Porém, o de Jarrell se movimentava em média apenas 10 milhas por hora, ou 16 km por hora. Isso pode até parecer algo positivo, já que o tornado era mais lento, o que resultava na probabilidade dele se dissipar antes mesmo de passar por alguma área povoada. Porém, a lentidão em sua trajetória foi justamente o seu pior fator. Quando o tornado atingiu a subdivisão de Double Creek State, ele ficou ali, quase como se estivesse parado, sugando e destruindo tudo o que estava na sua volta. E por conta da pressão e velocidade gigantesca dos ventos, somada com a quantidade de tempo que o tornado permaneceu no mesmo lugar, os estragos que ele causou são considerados como os maiores já causados por esse fenômeno. Casas foram praticamente pulverizadas, sobrando apenas a sua fundação. O asfalto foi arrancado do chão, todas as construções em volta simplesmente sumiram. O tornado triturou tudo na sua volta. Olhando as gravações de como ficou o Double Creek State, é quase como se ninguém tivesse habitado esse lugar. Qualquer resquício de rua, casa ou qualquer construção deixou de existir. Mas surpreendentemente, isso não foi o pior proporcionado por esse monstro. O tornado tirou a vida de 27 pessoas, com a maioria das mortes sendo causadas por traumas corporais, com uma em específico sendo por asfixia. Os restos mortais das vítimas foram encontrados em
30 locais diferentes, e o estrago causado nos corpos foi tão extremo que socorristas tiveram dificuldade de distinguir os restos humanos e os de animais que foram atingidos, com muitos dizendo que as pessoas foram literalmente moídas pelo tornado. Centenas de animais foram mortos pelo fenômeno, com a maior parte deles sendo encontrados totalmente desmembrados e até mesmo esfolados. É dito que inclusive alguns desses animais tiveram seus pulmões arrancados pela força do tornado. A força de destruição causada pelo tornado de Jarrow é algo simplesmente fora desse mundo. Ver ruas, casas e até o asfalto sendo reduzidos a nada, pessoas sendo mutiladas ao ponto de serem quase que irreconhecíveis. Não só o seu estrago fez uma força extremamente ameaçadora, mas também a sua aparência perturbadora. Aqui entrando a foto mais famosa do tornado de Jarrell, apelidada de Homem Morto Andando. Essa foto foi tirada em um dos momentos na qual o tornado estava aumentando a sua intensidade. Aqui fica visível como ele era um tornado de múltiplos vórtices, um raro tipo de fenômeno onde vários subvórtices giram em volta do vórtice principal, podendo serem vistos na formação do tornado ou quando são visíveis por conta dos detritos, que fazem eles serem visíveis sem serem obstruídos. Não é difícil enxergar o porquê desse apelido dado para o tornado de Jarrell. Os dois subvórtices no chão formam algo semelhante a um par de pernas andando pelo solo, junto a um terceiro subvórtice formando quase que uma foice. É como se esse tornado tivesse vida e estivesse se encaminhando para Jarrell ceifar todas as vidas que estivessem em seu caminho. Nas minhas pesquisas encontrei várias pessoas comentando como o fenômeno do Homem Morto Andando na verdade é uma lenda indígena passada por gerações, como uma espécie de aviso, tendo uma frase constantemente dita: se você ver o Homem Morto andando, você está prestes a morrer. Porém, esse mito é bem debatido se de fato existe entre a cultura indígena ou não. Em um post no subreddit de tornados, encontrei usuários afirmando que esse mito não existe e que foi fabricado por um documentário sobre o tornado de Jarrell. Porém, encontrei outros usuários com fontes bem convincentes mostrando o contrário, como esse que explica que algumas tribos tinham a deidade chamada de Mulher do Redemoinho. De acordo com algumas tradições, ela seria o espírito do tornado, não sendo necessariamente malevolente, mas uma força da natureza. De qualquer forma, a crença funciona mais como um aviso para ficar longe desses fenômenos, sendo passado para crianças como uma forma de proteger elas desses desastres. A foto foi tirada por Scott Beckwith, sendo mostrada em um documentário sobre o tornado feito no ano de 1999. Acreditava-se que essa foto na verdade era um frame de um vídeo mostrando a formação do tornado, e que esse vídeo na verdade era uma mídia perdida. E se você pesquisar no YouTube, é possível encontrar uma série de vídeos mostrando a formação dele, incluindo alguns que parecem ter sido feitos no mesmo local onde a famosa foto foi tirada, ou pelo menos perto do local. Porém, após pesquisar em alguns fóruns, não encontrei alguma prova de que essa foto era um frame de alguma gravação. O que eu encontrei, por outro lado, foi uma edição da revista Time de 1997. Nela vemos uma série de fotos tiradas por Scott Beckwith, desde o começo de sua formação até atingir o seu ápice, e entre elas está ali a famosa foto do Homem Morto Andando, colocando um fim de vez na lenda da tal Lost Media. De qualquer forma, o tornado de Jarrell é muito discutido pela internet, muito por conta do gigante estrago causado, mas também pela sua famosa foto e supostas mídias perdidas que nunca existiram. É um evento que causa intriga em várias pessoas, especialmente em especialistas, muito por conta de seu comportamento jamais visto em outro tornado, sendo alvo de estudos até os dias atuais. Mas assim como várias lendas já avisaram, o que podemos aprender desse monstro é nunca ficar perto do Homem Morto Andando. No dia 5 de maio do ano de 2015, a cidade de Fairdale, no estado de Illinois, Estados Unidos, foi surpreendido por um tornado de classificação F4 na escala Fujita. A duração do fenômeno foi em torno de 40 minutos, se formando às 6h40 da tarde e se dissipando às 7h20 da noite, com rajadas de vento chegando até assustadores 320 km por hora. O tornado começou causando danos de classificação F1 nas regiões rurais de Illinois, até rapidamente ganhar força, causando estragos classificados
classificados como F3 e subsequentemente F4, quando finalmente atingiu a pequena cidade de Fairdale, onde se registrou o maior estrago do tornado. 71 casas foram danificadas, com 13 delas sendo totalmente destruídas, por em média 24 milhões de dólares em danos causados pelo tornado, com 2 fatalidades sendo registradas, uma delas sendo Geraldine Schultz, de 67 anos. Ela estava dentro de casa com seu marido Ben Schultz. Ben se dirigiu para o segundo andar da casa para pegar um par de lanternas por conta da tempestade, porém, após enxergar o tornado pela janela do seu quarto, Ben decide puxar o celular e gravar o fenômeno. Ben não havia visto os avisos feitos por meteorologistas sobre o tornado, e quando ele puxou o celular para gravar o fenômeno, ele acreditava que o tornado estava na verdade se direcionando para o sul de onde a sua casa estava. Porém, em poucos minutos, ele percebeu que esse não era o caso. Existe uma frase bem famosa constantemente dita por várias pessoas: se um tornado não aparenta estar se movendo, é porque ele está indo na sua direção. E isso foi exatamente o que aconteceu com Ben. Em questão de poucos minutos, o tornado que parecia estar longe de sua casa estava quase batendo na sua porta, resultando em um dos vídeos mais assustadores que eu já assisti. A ansiedade de ver o tornado se aproximando ao passar dos segundos, o famoso e perturbador som de trem ficando cada vez mais alto, todas as construções na frente da casa de Ben sendo totalmente obliteradas e a assustadora escuridão do momento em que o tornado atinge diretamente a sua casa, junto com o pior som que eu já escutei, quase que como um rugido ensurdecedor. Na visão de Ben, ele estava gravando o seu destino naquele momento, porém, em um milagre gigantesco, ele sobreviveu. Ben conseguiu sobreviver a um ataque direto de um tornado F4, porém, infelizmente, a sua esposa não teve o mesmo destino. Geraldine faleceu após ser soterrada pelos destroços da casa. Ben foi socorrido por um vizinho seu, que conseguiu desenterrar dos destroços, mas infelizmente, era tarde demais para poder salvar a sua esposa. O cachorro da família, Missy, foi encontrado com vida após buscas feitas pela família. Estou assistindo TV e aparece algo que precisa de um comentário. E ela, Jerry, não está lá. A gravação feita por Ben foi postada na internet, despertando o fascínio e medo de milhares de usuários diferentes, no que é até hoje uma das gravações mais impressionantes já feitas de um tornado. É fácil julgar Ben por ter parado para gravar o fenômeno ao invés de ir ao encontro de sua esposa e se proteger em algum local da casa. Porém, é necessário lembrar da velocidade na qual o tornado se movimentou. Em menos de 2 minutos, Ben estava encarando de perto uma parede de ar. Não havia tempo de fazer nada. Claro que foi um erro de sua parte não ter escutado os avisos feitos por especialistas, além de não ter buscado qualquer lugar mais seguro, especialmente longe de qualquer janela. Porém, não sinto que é justo julgar alguém que já lida com a perda de um ente querido. É muita crueldade jogar a culpa toda em uma pessoa que já luta com a dor da perda. Nós não estávamos em seu lugar, então não temos o direito de julgar. De qualquer forma, a assustadora e ao mesmo tempo fascinante gravação de Ben serve como um excelente aviso sobre o que não fazer caso esteja perto de um tornado. É uma pena que para esse aviso existir tenha tido que ocorrer tantas tragédias. No mais, descanse em paz, Geraldine, e todas as condolências para sua família. O que falar sobre esse monstro que tocou o solo do estado de Oklahoma no dia 31 de maio de 2013, alvo de centenas de documentários e gravações mostrando a sua magnitude, durando cerca de 40 minutos e com rajadas de vento oficiais chegando na casa dos 249 km por hora, número esse que pode ser aumentado para impressionantes 504 km por hora, medidos pelo radar móvel RexPol. O tornado que atingiu El Reno é considerado por muitos como um dos tornados mais fortes que já tocou o solo, além de ser considerado como o maior tornado já registrado na história, tendo uma largura de aproximadamente 4,2 km. O seu tamanho assustador consegue ser claramente observado pelas gravações feitas do fenômeno. É como se o próprio céu tivesse descido e tocado o solo. Sem dúvidas, uma visão incrível, porém igualmente amedrontadora. A sua classificação oficial foi um F3, o que pode até parecer ser pouco considerando
demonstrando o tamanho e intensidade do tornado, mas muito disso é por conta dele felizmente ter ficado em campos abertos ao invés de ter tocado em alguma área povoada. Temos que lembrar que a escala Fujita não é baseada na força dos ventos de um tornado, mas sim no estrago causado por ele. Porém, mesmo com o tornado felizmente não chegando a passar por alguma região povoada, ele ficou muito perto de chegar, se dissipando um pouco antes de atingir a cidade de Oklahoma City, na qual possui mais de 680 mil habitantes. Já imaginou o desastre que seria um tornado dessa magnitude atingindo uma cidade desse tamanho? Pode-se dizer que a população de Oklahoma desviou de uma bala gigantesca. Porém, infelizmente, fatalidades ainda acabaram ocorrendo, 8 no total, com a maioria delas sendo de caçadores de tempestades. Entre elas, o famoso Tim Samaras, fundador do Twistex Team, grupo de pesquisadores de tornados muito famosos nos Estados Unidos, aparecendo em dezenas de documentários feitos pelo Discovery Channel e National Geographic. Samaras e sua equipe foram ao encontro do tornado, porém, nenhum dos integrantes contava com a bizarra e imprevisível movimentação do mesmo. Outro problema foi o carro no qual a equipe estava usando, um Chevrolet Cobalt sem nenhuma modificação, ao invés do caminhão reforçado que era geralmente usado. Junto a Twistex estava o caçador de tempestades Stan Robinson. Ele estava a alguns metros de distância à frente do carro da Twistex, e acredita-se que Dan foi a última pessoa a ter visto o carro da equipe. Logo atrás do Cobalt de Samaras estavam os caçadores de tempestade Randy Walton e Mike Phelps. Ambos conseguiram dar meia volta antes que o tornado pudesse os atingir. Dentro do Cobalt da Twistex estavam Tim e seu filho Paul Samaras, na qual era o fotógrafo da equipe e um parceiro de longa data de Tim, o meteorologista Carl Young. Eles foram pegos de surpresa pela presença de subvórtices no tornado, tornando ele muito maior e perigoso de estar por perto. Acredita-se que um desses subvórtices atingiu o carro da equipe. O Cobalt não tinha força o suficiente para passar pelas ruas cheias de lama por conta da tempestade, então cedendo ao tornado. Paul e Carl foram ejetados do carro por conta da força dos ventos. O carro então foi jogado a 8 km do sudeste de El Reno. O corpo de Tim ainda foi encontrado dentro do carro, preso no banco do passageiro. Após investigarem os corpos de Carl e Paul, foi encontrada uma câmera contendo as gravações do evento. Essa que pertencia a Carl. Gabe Garfield, amigo dos caçadores de tempestades, foi quem recuperou a câmera de Carl. A gravação nunca foi disponibilizada para o público, porém, Gabe deu uma breve descrição do vídeo. Carl comenta como a chuva aparentava ter parado perto da onde o tornado estava. Tudo estava inquietantemente calmo, até que Tim comenta que eles estavam em uma posição ruim. E aqui é onde o vídeo termina. Porém, Tim pode ser escutado pelo rádio após isso gritando: "Nós vamos morrer." Dan Robinson, o caçador de tempestades que estava logo atrás de Tim e sua equipe, também gravou o encontro com o tornado. No entanto, a câmera de Dan também gravou o carro da equipe Twistex sendo engolido pelo fenômeno. Por respeito à família, a gravação encontrada por Gabe e a que foi feita por Dan nunca serão liberadas para público. O que aconteceu em El Reno é algo que desperta curiosidade em pesquisadores até os dias de hoje. Como foi possível um tornado ficar tão largo e rápido em tão pouco tempo? Por que a sua trajetória foi tão fora da curva comparado com outros desastres? É um evento que desafia o nosso conhecimento sobre tornados e como eles se comportam. Foi algo tão fora do comum que até mesmo uma das equipes mais experientes de caçadores de tempestades e meteorologistas foram vítimas para esse monstro, ou conseguiram escapar por muito pouco. Infelizmente, perdemos naquele dia um grupo de pessoas extremamente importantes nessa área, assim como outros civis que não tiveram tempo de fugir desse desastre. Todas as condolências vão para as famílias das vítimas. Tornados são eventos fascinantes quando vistos de longe, porém, sempre é necessário tomar extremo cuidado e manter distância deles. Por mais que esses eventos não sejam tão comuns no país onde vivemos, eles ainda acontecem, então é sempre importante manter a calma e a racionalidade nesse tipo de situação, e não se deixar tomar de medo por esses monstros de ar.